Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para uma palavra para nos edificar, nos fortalecer. Quero agradecer a você que já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe as mensagens do nosso canal, compartilhe o nosso canal com seus queridos. Já chegamos, já ultrapassamos a marca dos 400, estamos no 409, queremos chegar aos 500 e você pode nos ajudar nisso, amém? Compartilhando com seus queridos, pedindo que eles se inscrevam no nosso canal e comente, curta. Isso sinaliza para a plataforma que as mensagens estão agradando e nos ajuda a crescer, amém? A plataforma recomenda para outras pessoas. Também, se você tem alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta, cujos dados estão aqui na descrição do vídeo, estão aí também a chave do Pix, você pode mandar do jeito que ficar melhor para você, amém? Como lhe convier. Dito isso, vamos à palavra de hoje para nos edificar. Mateus capítulo 5, versículo 13. O Senhor Jesus diz assim para os seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou sem sabor, se o sal perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Tem outra versão que diz que para mais nada presta a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Queridos, Jesus falou isso para os seus discípulos, né? E hoje nós somos discípulos de Jesus, somos a igreja do Senhor Jesus, somos seus discípulos. E Jesus aqui compara, né, a igreja, os seus discípulos, com o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o mundo, querido, ele deve ver as nossas boas obras. Ele deve ver a luz de Cristo brilhar. Ele deve ver o sal de Cristo que nós somos, trazer sabor, trazer diferença na nossa vida e na vida deles. Amém? O mundo precisa ver, querido, isso, essa diferença. O mundo precisa ver, né, nossas boas obras, as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, né, e eles devem ver sal, devem ver luz em nós. E nós temos uma vida, querido, que precisa ser mostrada ao mundo. Nós não fomos chamados por Deus, nascemos de novo para sermos agentes secretos de Jesus, não. Crente 007, não. Nós somos chamados para brilhar a luz de Cristo, né, para ter um comportamento cristão, visível na terra, que traga diferença na vida das pessoas, que faça diferença na vida das pessoas. Quando Jesus falou isso, o sal naquele tempo não existia. Quando Jesus falou isso, naquele tempo não existia geladeira, não existia freezer, não existia gelo. Então o sal servia para preservar os alimentos, para preservar, né, os alimentos em geral, para temperar, né? E nós somos a igreja, nós somos aqueles que conservam este mundo, né, no padrão de Deus. Fomos chamados para isso. Nós somos os responsáveis para trazer, né, frutificação a este mundo, para sermos a luz, né, para iluminar as trevas desse mundo. Precisamos brilhar a nossa luz. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É o que nós estamos vivendo hoje. Bem, querido? Paulo, ele está aqui, né, nos animando a igreja para olhar para o seu comportamento diante do mundo. E está nos chamando para a gente ter um comportamento no qual ninguém pode apontar o dedo, nos acusar de nada. Aí, assim, nós seremos, sim, luz para o mundo, né, luzeiros, luminares, brilhando no meio de uma geração perversa, de uma geração pervertida, corrupta, uma geração incrédula. Nós somos, queridos, as referências que este mundo precisa. O sistema do mundo, nós sabemos que
é um sistema fracassado. As pessoas estão pedindo socorro, estão sofrendo, porque não tem a palavra. E nós somos, né, esses que vão levar a palavra, que vão levar a luz, porque a palavra é luz, é lâmpada, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Nós somos a igreja, os que vão levar essa palavra, essa luz, iluminar o mundo. Amém, queridos? E nós devemos entender, queridos, que a nossa vida cristã, ela não deve ser apenas dentro do templo, num ambiente, né, de comunhão, de convivência da igreja, mas lá fora, lá no mundo, né, que nós devemos demonstrar o cristianismo que nós vivemos. Porque isso vai fazer com que o mundo enxergue a saída para os seus problemas. O mundo, assim, agindo assim, o mundo vai enxergar o caminho, né? A melhor pregação que nós podemos fazer, queridos, é com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa vida, com a nossa conduta. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 20, ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores de Deus em nome de Cristo, querido. Um embaixador, ele é um representante, né, uma autoridade que representa o seu país num outro país. E nós sabemos, querido, que nós não somos deste mundo. Estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Então nós devemos ter essa consciência que nós não somos daqui, que nós somos embaixadores de Deus, somos embaixadores do céu aqui na terra. Nós estamos aqui, né, mas nós não somos daqui. E nem vamos ficar aqui. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, querido, nós temos um papel, uma missão de Deus a desempenhar, que é ganhar vidas para o seu reino, que é trazer pessoas para a luz da palavra. Amém, queridos? Nós vivemos em um mundo, nós sabemos, Jesus falou que o mundo jaz no maligno, né? Satanás é o senhor do mundo e cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, segundo aos Coríntios, está lá em capítulo 4. Então, queridos, nós devemos viver de tal maneira que o mundo, querido, ele veja, ele enxergue a luz que eles tanto precisam em nós. Amém? Então, para isso, nós precisamos viver de uma maneira diferente, não no estilo do mundo. Sabe, querido, no estilo do céu, vivendo, como eu sempre digo, à altura de um filho de Deus, vivendo separados, né? Vivendo separados do mundo, santos, irrepreensíveis. A palavra santidade fala isso, separado para uso exclusivo de Deus, é o significado. Então, querido, nós não temos que tomar a forma do mundo, não se conforme com este mundo, querido. Não tome a forma deste mundo, viva diferente, seja sal, seja luz. Sabe, querido, você, por ser diferente, vai incomodar muitas pessoas, porque vai chamar a atenção delas o seu modo de ser. Você não vai ficar oculto às pessoas, mas a gente precisa ser corajoso, forte e corajoso para praticar a palavra, para ser crente nesse mundo. Somos perseguidos por causa da palavra, querido. Somos perseguidos porque somos diferentes. Sabe, quando eu falo diferente, eu não estou falando de rebelião, de rebeldia, não. Somos diferentes porque somos praticantes da palavra, porque vivemos a palavra. Não vivemos dentro do sistema desse mundo. O mundo, querido, fala de tragédia. O mundo fala de problemas. O mundo fala de doenças. O momento hoje fala de Covid, mas nós, a igreja, nós falamos de saúde, nós falamos de vida, nós falamos de alegria, nós falamos de plenitude, de vida plena. Amém, queridos? E quando nós falamos isso, pode parecer loucura para o mundo. Não tem problema, querido. A palavra diz que para o mundo nós somos loucos mesmo. Só que quando as dificuldades apertam, quando chega a situação, o problema, quem é que as pessoas do mundo procuram? Procuram nós, os loucos. Aqueles que estão sempre em paz, independentemente da circunstância. O mundo está despencando tudo lá fora, mas nós estamos em paz. Nós estamos alegres, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós não ficamos atribulados, ansiosos, preocupados,
nós sabemos em quem temos crido e nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E as pessoas nos procuram, querido. Elas querem isso que nós temos, que elas tanto precisam. Essa paz diante desse pandemônio que está o mundo. Elas querem saber como a gente consegue isso, como a gente consegue ter paz, como a gente consegue ter alegria, como a gente consegue ter essa tranquilidade, viver sereno diante de um mundo tão difícil. Eles querem isso que nós temos. E você precisa demonstrar isso. Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo 3, versículo 15, ele diz: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja, querido, é a casa, né, do Deus vivo, é a coluna e o fundamento da verdade. A outra versão diz: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja, querido, é o fundamento, é o baluarte da verdade. É a igreja que mantém a verdade nessa terra. O que a gente vê lá fora, querido, são as pessoas querendo relativizar a verdade. Mas essa palavra verdade no original é a palavra, no grego, é a palavra aletheia. E aletheia no grego, ela significa verdade absoluta em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer assunto, sob quaisquer pontos de vista. A palavra de Deus, querido, ela é atemporal, ela é sempre atual. A palavra de Deus, ela não fica ultrapassada, ela não fica, como eu diria, ultrapassada. A palavra de Deus é sempre a verdade em qualquer tempo. Amém, queridos? Hoje em dia, as pessoas não têm mais um padrão de vida correto, um referencial no mundo, mas nós temos o referencial da palavra. Nós temos a palavra, e a palavra é o nosso referencial. A palavra é a luz do nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés, é o fundamento, né, seguro, é a base forte das nossas vidas. A palavra de Deus, ela não muda, ela não mudou, porque Deus não muda, querido. Ela continua sendo a verdade, e será, e continuará sendo em qualquer época, em qualquer assunto. Amém, querido? Não importa se o mundo pensa diferente, se eles não consideram a palavra, nós consideramos, nós amamos e nós vivemos a palavra e desfrutamos de tudo que a palavra pode trazer para nós, que a palavra de Deus é poderosa. Amém, queridos? O mundo vive nas trevas, o mundo vive na mentira, querido. Nós vivemos na verdade. Quando que o mundo vai perceber essa diferença, querido? Quando a igreja mostrar a palavra. Quando a igreja for esse outdoor, quando a igreja for essa propaganda da palavra de Deus. O diabo, que ele tem colocado muitas narrativas no mundo, narrativas diferentes em várias áreas, e todas elas contrárias à igreja. Mas nós, como igreja, querido, nós temos como mostrar que essas narrativas estão erradas pelo resultado que a palavra de Deus produz na nossa vida. Sendo praticantes da palavra, eles vão ver os resultados da palavra em nossas vidas. O mundo vai ver. Amém? Na carta de Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, Pedro diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro lembra, querido, que nós somos peregrinos aqui na terra. Nós estamos de passagem, nós não somos cidadãos da terra. Mas enquanto nós estamos aqui, a nossa vida, querido, deve ser luz para as pessoas. A nossa luz deve ser referência para as pessoas. A nossa vida deve ser, querido, um exemplo para as pessoas. As pessoas precisam olhar para nós, para a igreja, e perceber que a palavra de Deus funciona, e perceber que a palavra de Deus traz resultado, e perceber que a palavra de Deus nos dá a condição de viver a plenitude que Deus preparou para que nós vivêssemos. O diabo tem falado contra o casamento. Queridos, quando ali em Gênesis, capítulo 2, Deus já começa, né, quando ele tem o plano dele de povoar a terra e de dominar a terra, ele começa com um casamento, com uma família.
E lá em Apocalipse, querido, o final também vai ser um casamento, a noiva e o noivo. Né? A noiva é a igreja e o noivo, Jesus Cristo. O primeiro milagre de Jesus foi feito às bodas de Canaã, num casamento. E o mundo, querido, tem tentado colocar na nossa mente que o casamento não é assim como nós pregamos, como nós falamos, como a palavra de Deus diz. Não, você casa, se não der certo, você larga e começa outra. Não, queridos. Essa não é a proposta de Deus. Nós temos que mostrar para o mundo que o casamento funciona. E para isso, querido, nós devemos zelar pelo nosso casamento, pela nossa família, pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos. Porque aí sim o mundo vai ver que casamento realmente funciona. E funciona, queridos. Amém? E o inimigo tem tentado de todo jeito trazer algum prejuízo, alguma avaria na estrutura da família. Tentando demonstrar, querido, que o que a palavra de Deus mostra, como criar os filhos, está errado. E aí tem colocado ideias erradas na mente das crianças, doutrinando as crianças das escolas para serem rebeldes, né, para não obedecerem os pais. As pessoas têm que olhar, querido, para a igreja e ver o padrão de vida que vivemos, que as nossas famílias funcionam, que os nossos filhos são filhos benditos, obedientes aos seus pais, que crescem e que fazem diferença. Amém, queridos? O mundo precisa entender, e a igreja tem que mostrar isso, que homem é homem, mulher é mulher, muito embora eles tenham funções e papéis diferentes estabelecidos por Deus. Amém, queridos? E quando nós, como Paulo diz lá em Gálatas 6, versículo, acho que é no versículo 9, que diz que nós não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Querido, nós não podemos nos cansar de fazer o bem nesse mundo. Agindo da forma correta, praticando o bem, praticando a palavra, querido, os ignorantes, os insensatos, eles ficarão calados, eles não vão ter o que falar de nós. Amém? Sendo praticantes da palavra, as pessoas não vão ter do que nos acusar, não vão ter do que falar de nós. Eu gosto desse texto de 1 Pedro, capítulo 2, ele diz assim no versículo 2:12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Bem, queridos, o mundo precisa ver o nosso comportamento, né? Mesmo que eles falem mal de nós, por causa do nosso comportamento, eles passarão por mentirosos. É o que a palavra de Deus diz. Amém? O mundo tenta colocar uma ideia de rebeldia, de rebelião, né, falando que as pessoas não têm que respeitar mais as autoridades, não têm que honrar. Isso é o que o mundo tem falado, mas isso não é bíblico, queridos. A Bíblia manda honrar, respeitar a autoridade, porque toda autoridade é constituída por Deus. Amém? Nós podemos até discordar das decisões, mas nunca, querido, desrespeitar, nunca desonrar. E isso tem acontecido muito, as pessoas têm soltado, perdido a noção de limites, principalmente em redes sociais, desacatam, desrespeitam as autoridades, e nós temos que respeitar as autoridades, muito embora a gente possa não concordar com a decisão deles, mas respeitar e honrar. Amém, querido? Isso é bíblico. E nós fomos chamados para isso, para sermos praticantes da palavra, para sermos diferentes, para sermos sal e luz nessa geração perversa. E como o Senhor Jesus disse no começo ali que eu li em Mateus 5:13, se o sal perder o sabor, para que aproveita? Se a luz não brilha, para que aproveita? Amém, queridos? E nós estamos vivendo, querido, num mundo, num momento muito difícil da humanidade. Nós estamos vivendo um momento onde as trevas têm avançado. E Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz: irmãos, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou carta, né, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo está falando, querido, que sobre o anticristo, que ele vai se levantar nos últimos dias.
E nós sabemos, querido, que nós estamos vivendo esse momento, querido. Esse Espírito já está atuando no mundo. Mas a coisa vai apertar mais ainda, querido. E o que tem segurado esse anticristo ainda não se revelou ainda ao mundo. Sabe por quê? Porque existe alguém que está detendo ele nesse mundo. Quem? É a igreja do Senhor Jesus e o Espírito Santo. Mas quando o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja, e a igreja for arrebatada, e sair da terra, a igreja for arrebatada para se encontrar com Jesus nas nuvens, e junto com a igreja, o Espírito Santo, querido, aí a bagaceira vai ser grande. O anticristo vai se manifestar. E o sofrimento vai ser muito maior. Amém, queridos? Então, estejamos alertas. É tempo, querido, de se achegar à luz. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de atender ao que diz a palavra, querido. E crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Confessá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, querido. Para que a gente, no dia, ou se a gente morrer antes, ou se estivermos vivos aqui na terra, sejamos arrebatados para o encontro do Senhor Jesus, querido. Porque a coisa vai ficar difícil aqui na terra. Mas a igreja, querido, a igreja vai ser preservada. Amém, queridos? Então, eu quero deixar essa palavra. Hoje, querido, nós temos a igreja, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra. E nós podemos, querido, vencer toda essa resistência do mundo. Nós podemos, querido, andar de um modo diferente e ganharmos vidas para o Senhor Jesus. Lembre-se, querido, que a palavra de Deus funciona. O Espírito Santo é maior e ele habita em nós. A palavra de Deus funciona na minha vida, funciona na sua vida, funciona na sua casa, na minha casa, funciona na vida daqueles que creem. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, queridos? Não tenha medo de ser sal. Não tenha medo de ser luz nesse mundo. Não tenha medo de ser um praticante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela produz resultados na nossa vida e o mundo precisa ver esses resultados. Amém? Vou encerrar orando. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, te agradeço por cada um dos irmãos que estão assistindo. Declaro sobre a vida de cada um deles paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Desculpe, o vídeo ficou longo. Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem na paz. Até a próxima, domingo, 10 horas da manhã, Escola de Discípulos. Domingo, 17 horas, culto de adoração ao Senhor, presencial e também online, através do YouTube e do Instagram. Siga-nos, compartilhe este vídeo e curta. Fiquem na paz, até a próxima.